Ó, agora eu confio da Dani. Acho que é aqui. Não, cá. Dani? Daniele? Pera aí, gente. Será que ela já entrou? Boa noite, todo mundo. Opa, deixa eu ver. Boa noite. Boa noite. Vamos testar o áudio primeiro. Gente, me dá aí um feedback se o nosso áudio tá bom. Dani, fala alguma coisa aí. Testando áudio. Tá Estão bom, ouvindo? gente? Alguém fala alguma coisa aí? Alguém deu um joinha, não sei se é para isso. Márcia, fala pra gente aí se o nosso som tá bom. Está ótimo, ótimo. O meu também, Massinha. E o de Daniele? Robson também, boa noite, querido. Beleza. Boa noite, então, agora oficial. Essa é a minha primeira live da Sonata. A gente espera que seja a primeira de muitas, né? A nossa intenção é a gente trazer muita gente da saúde, da ciência, como é a doutora Daniele, para falar desses momentos, né, que a gente está passando ou de como a gente está se reinventando, tá certo? Eu vou me apresentar, para quem não me conhece. Meu nome é Alessandra Barros, sou fonoaudióloga, audiologista. Hoje eu trabalho para o Estado, para a CESAB, para a Secretaria de Saúde da Bahia, e sou responsável técnica da empresa de aparelhos auditivos Sonata Soluções Auditivas, aqui em Salvador, atendendo capital, região metropolitana e alguns interiores. Né? Hoje a gente convida, a Sonata convida a doutora Daniele Fortuna, trazendo esse tema que é tão recente e tão impactante hoje na vida do mundo todo, né? Que é os cuidados no atendimento audiológico e na retomada das atividades. Então, quais cuidados que a gente precisa ter para essa retomada das nossas atividades? Né? Dani, fala aí um pouquinho, se apresente. E aí, gente, essa live, na verdade, é um bate-papo. Né? Estou um pouquinho nervosa, porque é a minha primeira live, mas espero ficar bem à vontade com vocês para a gente poder fazer as outras. E trazer mais gente, mais conteúdo, tá bom? Dani, a palavra está com você. Boa noite a todos e todas. Eu também não sou experiente em lives. Essa é a segunda live que eu participo e também estou com frio na barriga. Então, tenham paciência com a gente. Gente, então, meu nome é Daniele Fortuna, eu sou bióloga, formada na UNEB. Eu tenho um mestrado e doutorado na área de ciências, formada na Fiocruz, na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. E sou professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, no campus de Teixeira de Freitas. É basicamente isso. Vamos conversando. É tanto título seu que se você lembrar de mais alguma coisa, você fala aí no decorrer da live. Sou artista, poetisa, que também Pois são é, importantes. você é multi. Daniele, de acordo com a sua especialidade e das atividades que você atua, eu queria saber que você falasse de uma maneira geral sobre o Covid, né? Esse vírus aí que está nos assustando. Certo. Bem, os coronavírus, eles são uma grande família de vírus que causam
doenças em diversos graus de gravidade, desde um resfriado simples até uma pneumonia grave ou uma doença multissistêmica. Existem diversos tipos de coronavírus, é uma família, né? E a maioria deles causa doença em animais, além dos seres humanos. Entretanto, 7 tipos de coronavírus, eles são conhecidos por causar doenças em seres humanos, então ele não é novidade. Então, vamos chegando onde a gente está agora na Covid-19, né? Então, a Covid-19 é uma doença considerada, né? É uma doença nova, então ela surgiu como foi considerada como uma doença respiratória, mas com o passar dos estudos a gente está vendo que é uma doença que afeta outros, é multissistêmica, como eu falei. Ela pode ser aguda, pode ser leve, grave, e é causada por um coronavírus que foi identificado recentemente, que o nome dele, vamos dizer assim, o nome científico é SARS-CoV-2. Essa é uma nomenclatura dada na área da ciência para identificar e diferenciar os tipos de coronavírus. Como ele surgiu, né? A gente ainda não sabe exatamente a origem da Covid-19, do novo coronavírus. O que a gente sabe é que o surto mais proeminente surgiu em Wuhan, na China, no final de 2019, e desde então ele se disseminou para o mundo inteiro, foi declarado pandemia, né? Entretanto, estudos recentes, eu vou citar um da Universidade Federal de Santa Catarina, com outras instituições, um estudo que os primeiros resultados preliminares saíram em julho de 2020, detectou em amostras de esgoto a presença do novo coronavírus em amostras de novembro de 2019. Então, a ciência não pode afirmar que é um vírus que veio da China, como muita gente fala, né? Então, um vírus que, até o momento, essa amostra de... Eu tô com as fontes aqui abertas, viu, gente? Então, às vezes eu olho assim para a tela, porque eu tenho a preocupação de estar citando, né? Então, essa amostra, ela foi considerada a mais antiga do novo coronavírus nas Américas. E porque esse nome, como eu falei, ele foi criado pela OMS. É uma sigla que vem do inglês, então Covid-19. Então, o CO vem do corona, o V vem de vírus, o D vem de disease, que é doença em inglês, e o 19 vem de 2019, porque foi quando ele surgiu, né? Na forma de surto e depois se tornou pandemia. Então, essa família de coronavírus, ela tem mais integrantes, né? Que atingem humanos, inclusive. E outros circulam em outros animais. E justamente por já existirem coronavírus conhecidos, é que esse coronavírus foi chamado de novo coronavírus. Então, tem a questão da explicação por que o nome é Covid-19, da sigla, e também por causa da questão desse termo novo coronavírus. Então, ele não a família já é conhecida, mas esse especificamente é que é considerado novo. Então, essa é um comentário geral sobre a doença. Não, e é bacana, porque tem muita. Você explicou, né, os pedacinhos do nome, da onde que vem. Né? Isso é bacana, porque muita gente. Tem muita coisinha aí que eu não sabia, inclusive. E assim, você como cientista, quais são as recomendações da OMS? Eu sei que a gente está lavando mão, tal, todo mundo está. Mas assim, quais são as recomendações da OMS para a gente se proteger mais? O que já é estudado, sabido, para a gente se proteger mais? Como você bem falou, e que bom que isso acontece, as recomendações de segurança, de prevenção, elas estão bem disseminadas, né? Então, eu só vou comentar as principais e vou chegar também a ampliar um pouco em relação a cuidados mais específicos, porque o que a gente percebe é que quando a Covid chegou no Brasil, por exemplo, a gente teve uma espécie de spoiler, porque a gente estava vendo o que já estava acontecendo nos países da Europa, por exemplo. Então, os países que receberam
a Covid antes de nós, eles tiveram que lidar com formas de combater, de se prevenir, de tentar minimizar os danos. Como diz o ditado, né? Ele aprendeu a dançar enquanto a música tocava, alguma coisa assim. Então, no nosso caso, a gente teve tempo para conhecer, para tomar os cuidados, para nos prepararmos, né? Então, os principais cuidados é a lavagem de mãos, e aí eu queria até destacar que essa lavagem de mãos é com qualquer tipo de sabão, certo? Então, não precisa ter um tipo de sabão específico. O sabonete, o sabão em barra, ele já dá conta de tirar a bicamada lipídica do vírus, né? Então, o uso de álcool gel, álcool a 70, né? Tem que ter o álcool, ele tem que ter essa concentração apropriada para que realmente ele possa matar o vírus, né? Outra coisa importante é o distanciamento. Então, e eu não cheguei ainda na questão do distanciamento social. Estou falando da questão de uma vez na rua, quando a gente precisa sair para fazer alguma atividade, né? Manter distanciamento das pessoas. Então, o distanciamento é importante. E voltando à questão dos estudos mais recentes, a gente sabe que os aerossóis, que são as partículas que ficam pairando no ar, elas podem ter alguma carga viral ali. Então, é importante manter o distanciamento seguro. No caso de poder ficar em casa, também é uma medida muito importante, que é a coisa da gente estar ao máximo em casa, né? O uso de máscara, que no começo da pandemia havia uma preocupação da OMS de que a recomendação do uso de máscara fosse dada de forma disseminada e as pessoas corressem em busca das máscaras, principalmente a N95, que é a máscara que é utilizada por profissionais de saúde, e essa máscara entrasse em falta para quem estivesse na linha de frente. Então, a princípio, a OMS não tinha recomendado, porém, fizeram a revisão dessa recomendação e agora, de maio para cá, essa recomendação foi altamente intensificada, sobretudo as máscaras que possam ser produzidas pelas pessoas, né, que tenham as 3 camadas, né, enfim. Então, o uso de máscara é essencial. Evitar tocar nos olhos, nariz ou boca, principalmente no caso dessa recomendação quando você está na rua. Mas eu sempre digo aqui em casa que é bom a gente parar com essa mania porque quando você já se policia de não ficar com esse tipo de hábito, né, de ficar botando o dedo na boca, roer unha e tal, você, quando está na rua, você já está acostumado, né, a saber como lidar. Tem a questão da etiqueta, então se você espirra, tosse, você toma o cuidado de não deixar aquelas partículas contaminarem, né, que isso aí, até antes da Covid, já é uma coisa que é recomendada, né. No caso de a pessoa sentir algum sintoma, e aí eu nem vou entrar muito na questão da sintomatologia, que é bem ampla, né? Mas se sentir indisposto, ou ter os sintomas de uma gripe, né? Que você não sabe ainda o que é. Enfim, a gente está vivendo uma pandemia, então, sentindo algum sintoma, ficar atento e se auto-isolar, evitar contato com as pessoas e tal. Lembrando que a Covid ela pode ser transmitida em situações de assintomáticos e pré-sintomáticos. Então, esse cuidado do distanciamento ele é importante, porque muitas vezes a pessoa ela não está com sintoma e ela acha, por não estar com sintoma, que ela não está doente e, na verdade, mesmo ela não desenvolvendo o sintoma, ela está contaminando sim. Então, é um ponto importante, por isso que o uso da máscara e os cuidados de lavar a mão, de maneira geral, ele já diminui essa carga viral que vai estar circulando. No caso de uma piora no quadro, porque eu estava indo na linha, né, da questão da pessoa se sentir indisposta, fazer o auto-isolamento. Então, por exemplo, se a pessoa ela começou a tossir, um exemplo, né, ela não precisa já correr para buscar um atendimento, porque os sistemas de saúde eles já estão sobrecarregados e muitas vezes nem é Covid. E a pessoa, ao buscar o atendimento, ela vai sobrecarregar, ela vai se expor e ainda expor outras pessoas, no caso dela ter. Então, aguardar. O que é recomendado é que, se houver
uma falta de ar ou outros sintomas como dor no peito, enfim, eu já recomendo que as pessoas, eu acho que é uma questão de saúde pública, cada um de nós nos informarmos nos órgãos competentes, OMS, Fiocruz. Então, você dá um Google, você já vê lá, olha, quando eu devo procurar ajuda, porque é bom a gente estar informado, mesmo que a gente não esteja doente, a gente já saber, não só para a gente conversar com os nossos contatos, mas também para que a gente tenha essa noção da gente saber se cuidar, né? E no caso da pessoa se sentir, eu acho que eu estou doente, entrar em contato, um teleatendimento com os órgãos para tirar suas dúvidas, né? Para não sair de casa, assim, sem necessidade. Para fechar esse primeiro comentário em relação aos cuidados individuais, é importante lembrar que o uso de máscara por si só, ele não nos protege totalmente. Então, primeiro, é um uso desses recursos de forma correta. Então, é muito comum você ver as pessoas na rua usando a máscara no queixo, no pescoço, solta. Então, tem que ser um uso correto e associado com o distanciamento físico, limpeza das mãos, né, para que todos esses cuidados de forma conjunta e adequada, ele realmente surta efeito. Eu falei dos estabelecimentos, ou dos cuidados individuais, e eu queria fazer um comentário sobre os estabelecimentos, né, comerciais, os locais de atendimento. Então, eu peguei aqui um decreto que foi assinado pela Presidência da República em março, o decreto 10.282, que regulamenta o funcionamento dos serviços essenciais, que eles não devem ser interrompidos durante esse período que a gente vive de pandemia. E aí eu gostaria de dar um destaque, né, em relação a esse decreto, que é tão importante. Por quê? Porque esse decreto ele prevê que é considerado indispensável o atendimento das necessidades da população, que não pode esperar o fim da pandemia para ter esses cuidados em saúde. Porque a gente não vive só com Covid. A gente está coexistindo com todos os problemas que já existiam antes, né? Seja problemas crônicos, né? Como pacientes que têm cardiopatias, enfermidades renais, problemas respiratórios, oncológicos, né? Que precisam fazer exames, que tenham cirurgias marcadas, enfim, consultas. Então, vai caber ao médico e à médica fazer uma análise de cada caso, né, para ver se realmente é possível adiar, desmarcar as consultas e esses atendimentos. O que precisa ter cuidado é que as pessoas tenham em mente que muitos atendimentos precisam ser continuados para que não haja um problema paralelo ainda, né, trazendo um problema colateral da pandemia. E isso sem falar dos outros problemas, né? O distanciamento social, ele acabou diminuindo as taxas de acidentes de trânsito e outros problemas, mas existem, né? Aqui na minha cidade mesmo, em Teixeira de Freitas, tem um problema muito sério que é de animais sinantrópicos, que é o acidentes com animais peçonhentos, como escorpião, cobra. Então, esses acidentes, eles ainda continuam acontecendo, ainda mais nesse período em que as pessoas estão em casa. Então, é muito problemático. Então, dessa forma, os médicos, as empresas, as clínicas, os hospitais também precisam disponibilizar esse atendimento para a população. Então, 3 pontos que eu destaco: a importância de manter a continuidade dos atendimentos nos tratamentos, sobretudo nesses casos que são indispensáveis. No caso do atendimento, pensar em estratégias, né, que ele possa ser feito, pelo menos uma etapa dele de forma que é teleatendimento, né, que é aquele atendimento que ele possa ser feito assim, né, de forma de uma webconferência. E é importante também que os estabelecimentos eles providenciem adequações necessárias nesse novo contexto, né, e se valendo também de estratégias das tecnologias. E aí, para fechar meu comentário, que é longo, eu sei, mas assim, eu fiz toda uma pesquisa para poder embasar essa resposta. As recomendações gerais que a gente tem, né, da OMS, da Fiocruz e outras instituições
na área de saúde são básicos e extremamente necessários, né, fundamentais, que é, no caso dos trabalhadores, estabelecer orientações e cuidados de uso de equipamentos de proteção individual, que são máscaras, escudo facial, avental, enfim. Aí depende de cada tipo, né? Mas basicamente é aquele cuidado da pessoa, uma barreira. Em relação aos trabalhadores e trabalhadoras que, porventura, desenvolvam algum sintoma, tá na dúvida, coloca em isolamento, certo? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Essa mesma recomendação cabe à clientela, né, atendida. Então, se um estabelecimento de saúde ou comercial vai atender um público, tem que ter alguma maneira de mapear, certo? Ou de verificar como está esse cliente. Em relação ao tempo entre atendimentos. Então, se é uma loja ou uma clínica, ela tem que pensar que antes da pandemia o tempo de atendimento era super otimizado. Agora é preciso pensar em um tempo maior entre atendimentos. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. O uso de equipamentos de proteção individual vale para todos, tanto para as pessoas que estão trabalhando, quanto para o público, né? Pensar em estratégias de atendimento em domicílio ou entrega de produtos em domicílio e usar as tecnologias. Então, basicamente isso. Se eu esqueci de alguma coisa, ao longo da conversa, a gente vai retomando. Falando. É isso aí. Aí eu fogo em saber assim, que a Sonata está seguindo, né? Eu queria até te perguntar, né? Eu queria saber, no caso da Sonata, quais estratégias estão sendo tomadas para a retomada desses atendimentos no contexto da pandemia. Então, fiquei bem aliviada aí que a gente está enquadrada aí nas coisas que você falou sobre os protocolos, né? Então, a gente usa os EPIs como touca, máscara, luva, avental descartável, Propé, que é aquela proteção para o pé. Então, a gente disponibiliza tanto para os funcionários quanto para os clientes, né? Então, assim, a gente está sendo bem criterioso, até porque o nosso público maior é idoso, né? Pelo envelhecimento da perda da audição, que causa perda auditiva. Então, a gente está sendo bem criterioso nessa retomada. Além da higienização do espaço, tudo isso aí que você falou, o espaçamento entre um atendimento e outro, né? A gente já chegou a pedir paciente para esperar lá fora, a gente pede para não chegar nem adiantado, nem atrasado, para não criar aglomeração, né? A gente adaptou o espaço físico com distanciamento também de cadeiras e tal. A gente faz hoje um atendimento prévio pelo telefone, então a gente faz uma entrevista, perguntar se ele teve Covid ou se tem algum processo gripal, ele ou com quem ele está convivendo, se viajou durante esses 15 dias para algum lugar, né? E ao chegar, então eu estou até avisando, viu, meus pacientes e para os familiares, que a gente está sendo criterioso, mas é para o cuidado da gente e de vocês, né? E fazendo a parte social, né, da gente também. Então, a gente faz a medição. Então, a gente faz uma entrevista pelo telefone, faz uma entrevista presencial, a gente explica desses protocolos de horário que a gente está seguindo, faz uma medição de temperatura, né, no início, disponibiliza os EPIs, inclusive, Daniele, as máscaras dos funcionários é trocado sempre. Então, a gente não fica com a máscara, assim, o dia todo, que acho que é importante falar isso, né? É mesmo. E, assim, peço aos meus pacientes que estão ouvindo, que, na verdade, o meu público, ele não tem muito acesso ao Instagram, que são a maioria dos pessoas idosos, mas, assim, tem netos, tem cuidadores, né, que estão assistindo a gente. Então, para ter cuidado também, não só nos atendimentos, mas no transporte. Às vezes precisa pegar um Uber, às vezes precisa pegar um ônibus, né? E ao chegar em casa também, cuidado com essa roupa,
cuidado com o sapato para não entrar em casa, porque às vezes no atendimento não tem, né? Na clínica que você está sendo atendido, mas no transporte, se você se descuidar, você pode se contaminar. Tanto você levar para lá, como você trazer para sua casa, né? Hoje eu fui atender uma paciente, ela tem 100 anos, usa aparelho aditivo, e eu cheguei na casa dela, ela estava com todos os cuidados já, e eu cheguei com mais cuidado ainda. Ela falou que eu estava parecendo um astronauta e que eu estava mais equipada do que os médicos que estavam indo lá fazer as consultas domiciliares. Mas eu acho que é isso, é tanto para nossa proteção quanto para eles, porque são idosos, a maioria dos meus pacientes são idosos. Então, eu uso, além disso, eu uso 2 máscaras, eu uso o escudo facial, avental descartável, Propé, além de álcool, que a gente está sempre higienizando as coisas, né? Perfeito. É isso. Nossa, tá de parabéns. Doutora, a Sonata está seguindo bem? Tá, muito bom. Inclusive, você tocou num ponto que eu tinha passado batido, que era em relação à frequência da máscara, né? Que é essa coisa de estar atento em relação ao tempo, né? De uso das máscaras. Foi importante você falar mesmo. Então, eu queria aproveitar, deixa que você está falando, a gente começou a falar da Sonata, né? Você iniciou a live falando dessa nova estratégia de uso da tecnologia e das lives como uma maneira de se aproximar do público. Então, eu queria aproveitar para te perguntar, para você socializar o que é a Sonata, para quem ainda não conhece, onde ela fica, como é feito os atendimentos, enfim, qual a proposta da Sonata? Vamos lá. A Sonata é uma loja, né, um centro auditivo, que é um projeto, na verdade, ela existe mais ou menos há 2 anos, né? É um projeto de pessoas que têm experiência no que faz. Por exemplo, eu tenho 21 anos de experiência no que eu faço. A direção tem 20, sei lá, 12, 15 anos em experiência em administração. O pessoal do marketing no marketing. Então, cada um no seu quadrado, fazendo o que sabe e o que gosta. Então, aparelho aditivo, muitas empresas vendem, né? Então, qual é o nosso diferencial? Nosso diferencial é na assistência, é no atendimento personalizado, no atendimento humanizado, né? Então, a gente quer ter o diferencial, a gente quer fazer o diferente. Então, o que a gente quer é personalizar a sua solução auditiva. Por isso que a gente fala, Sonata, soluções auditivas. Porque o que serve para um, às vezes não serve para outro. Né? Vou dar um exemplo. Hoje, o aparelho hoje é ligado à tecnologia. Então, assim, eu tenho um paciente que ele é juiz, eu tenho um paciente que ele é médico, eu tenho um paciente que ele atende ao público, então ele tem uma demanda audiológica bem específica. Mas eu tenho também um senhor que está aposentado dentro de casa. Então, o aparelho desse aqui não precisa ter o mesmo pacote tecnológico desse aqui. Então, a gente vai personalizar, a gente vai adequar, né, aquela solução auditiva ao paciente. Então, a gente E o acompanhamento também, né? Então, a gente oferece o acompanhamento desde o diagnóstico, a seleção e a adaptação, para quem indica o otorrino, né? A seleção e a adaptação do aparelho auditivo e o acompanhamento personalizado. Por exemplo, hoje a gente já fazia e hoje a gente está aumentando essa consulta domiciliar, justamente pela pandemia, né? Então, a Sonata é isso, é um projeto que acontece vem acontecendo mais ou menos 2 anos, e a gente prima pela personalização da solução auditiva. Você perguntou onde é que fica? Fica em Salvador, né? E a gente atende Salvador, região metropolitana e alguns interiores. Legal. Respondi ou faltou alguma coisa? Não, acho que falou, mas aí a gente tem umas questões. Eu sei que a gente fala. Desculpa. Além disso tudo, o diferencial da Sonata também hoje é o treinamento auditivo, que quase nenhum centro auditivo dispõe, né? O que é o treinamento auditivo? É como se fosse uma fisioterapia depois que coloca o aparelho auditivo. São algumas atividades, algumas sessões que a gente disponibiliza, porque geralmente isso vem
separado. Então, com a queixa eu escuto, mas não entendo. Porque quando a gente tem uma perda auditiva, a gente perde algumas habilidades auditivas, né? Então, a gente dispõe, nos casos que necessitam, do treinamento auditivo. A gente tem algumas sessões já pré-determinadas para aquele paciente. Então, a gente vai fazer esse treinamento dessas habilidades auditivas. E outra coisa que também está nova no mercado é o treinamento de zumbido. Nova relativamente, né? Que tecnologia todo dia tem coisa. É o tratamento de zumbido. Tem gente que tem perda auditiva associada ao zumbido, tem gente que não, só tem o zumbido, né? E que às vezes é muito perturbador, um zumbido constante. Então tem gente que às vezes entra até em depressão, não consegue trabalhar, fica irritado, não consegue dormir. Então tem aparelhos específicos para isso. Tem aparelho específico só para isso, tem aparelho só para amplificação e tem para os dois. Uma aula. Não, se deixar, eu fico aqui, se eu deixar, eu fico aqui o tempo todo falando de aparelho auditivo. Tá, então vamos continuar aqui. Vamos. Pegando aí o gancho que você tinha falado em relação à adequação, né, de acordo com a realidade de cada um, né? Então a gente sabe que a pandemia, ela nos impõe desafios, né? E esses desafios, eles estão para além da questão da saúde e da doença. Ela envolve questões de aspecto econômico, financeiro e comercial. Então, nessa perspectiva, eu queria saber como a Sonata, ela está... Quais estratégias a Sonata está buscando para conseguir superar esses desafios que a gente está vivendo hoje? É como você falou, estamos nos reinventando, estamos né? Como diz o ditado hoje, o novo normal, né? Inclusive, essa live, a primeira live, é uma das estratégias hoje, né? Que a gente pode lançar mão para as pessoas conhecerem tanto o profissional quanto a empresa. Então, a gente está se reinventando, não deixando de atender o paciente, né? Como, por exemplo, a gente está fazendo hoje, a gente sentiu a necessidade hoje, nas redes sociais, de a gente otimizar esse material. Então, hoje a gente está fazendo mais vídeos explicativos, mais falando de aparelho, falando de manutenção, dando dicas, né? Então, a gente está estreitando esse relacionamento, como também é a missão da Sonata, a visão da Sonata é essa, de estreitar o relacionamento do paciente, personalizar. Então, com esse distanciamento, a gente não quer deixar de dar essa assistência, né? Então, a gente está caprichando nas redes sociais, né? A nossa live agora aqui falando sobre isso, e vai ficar lá disponível. Talvez, eu não sei, mas eu acho que o pessoal vai deixar também no canal do YouTube. Então, a gente está se reinventando, criando novas formas, inclusive, de parcerias, né? Parcerias com clínicas, parcerias com fonos de outros lugares. A gente criou várias opções de parceria para enquadrar em diferentes formatos, né? É isso. Então, a gente... Tem alguma promoção? Alguma promoção? Sim, tem que ter, né? A gente passou um tempo fechado e a gente agora, aproveitando o Dia dos Pais, a gente está fazendo uma promoção inédita de 50% de desconto. Ou seja, você compra um e leva o outro, né? Então, assim, isso é inédito. Então, vamos aproveitar aí o Dia dos Pais. Eu acho, pegando o gancho do que você comentou, né? O importante desse tipo de estratégia é que também viabiliza as pessoas que estão passando dificuldade financeira, né? Porque não é uma coisa assim, vamos dizer assim, de uma promoção, né? Nossa, não vejo a hora de comprar um aparelho, porque é uma questão até de saúde, né? Mas no sentido de que existem pessoas que precisam, né? Que estão passando dificuldades financeiras e que é tão importante ter essa oportunidade, né? De ter uma possibilidade de acesso a algo que vai mudar a qualidade de vida, né? Que é um cuidado de saúde muito importante, né? Então, e assim, a gente também tem facilidades no pagamento, né? E assim, aparelho auditivo não é uma coisa que você troca todo ano. Ele tem uma vida útil média de 5 anos. Então,
Se você colocar aquele valor daquele investimento dividido em 5 anos, é muito mais barato do que um óculos, vamos dizer assim, né? Sim. Então, E é algo que, para quem precisa, é fundamental, não é é isso? tão importante quanto um óculos, né? É. E então, pegando o gancho dessa coisa que a gente está destacando, né? Desse momento de desafios que a gente vive, de existir tantas empresas no ramo, dentro desse nicho de atuação que a Sonata atua, eu queria saber qual o diferencial. Você comentou algumas coisas em relação a o serviço ser personalizado. Isso. Aí eu queria que você destacasse algum ponto que você, porventura, não tenha falado, porque a gente já está se encaminhando para Já o tem final do quantos bate-papo. minutos? Quantos Olha, eu minutos? acho que 35, eu acho, não sei, eu não marquei, mas eu acho que a gente começou umas 7 horas, mas ainda tem Bom, tempo. então Fale vamos. realmente um pouco do diferencial. Então, o diferencial é esse atendimento, né, personalizado, o tratamento de zumbido, treinamento auditivo, que realmente é importante e as pessoas veem isso como uma coisa à parte, um investimento à parte, e o atendimento domiciliar, porque hoje ninguém quer sair de casa, né? Então, antigamente a gente tinha alguns protocolos para atendimento domiciliar, porque realmente sair toda hora do consultório e atender um ou outro domiciliar, a gente gasta muito tempo, né? Mas por a gente estar passando por isso, hoje nossos atendimentos estão mais domiciliares do que presenciais, né? Então eu acho que esse é o nosso grande, vamos dizer assim, o que a gente está investindo mais, né? E teleconsulta, que eu acho também que é uma coisa nova para todo mundo, um conceito que já existia, mas que agora está se intensificando pela necessidade atual. Um ponto que eu tinha destacado aqui, que é uma coisa que eu acho que até apareceu muito nas minhas falas, que é uma preocupação minha mesmo enquanto cidadã, né? Que é a questão dessa crise econômica que a gente vive, né? Então, muitas pessoas às vezes pensam que o cuidado em saúde, e no caso mais específico, a gente está falando da saúde auditiva, um equipamento auditivo, ele seria um luxo, entre aspas, né? Sim. Então, a minha pergunta, já encaminhando para a finalização, seria assim, a Sonata, ela atende a todos os orçamentos, a todos os Sim, bolsos. Como é sim. que é essa questão dos tipos de equipamentos que vocês têm? Porque, assim, eu confesso que eu não tenho muito entendimento nessa área, às vezes eu penso só que é caro. Ou que uma coisa que é Existe essa barata, ela ideia não é mesmo. boa, né? Porque esse é outro ponto, assim, mas será que uma coisa que é muito barata eu fico desconfiada? Então eu queria que você comentasse um pouco pensando na gama de públicos, É se como eu te realmente a falei. Sonata tem. É como eu te falei, os aparelhos, o que vai determinar o preço de aparelho auditivo é o pacote tecnológico, né, que está naquela linha de aparelho. Por exemplo, vou dar um exemplo de celular. Aparentemente, por fora, eles são iguais, mas, sei lá, um aparelho X aparentemente é igual ao Y e é um preço, às vezes, 2 vezes, 3 vezes mais. Então, o que a gente fala? Calma, né? A gente tem essa coisa mesmo que aparelho auditivo é caro, mas é como eu te falei, se a gente dividir a vida útil do aparelho, né, durante 5 anos, 6 anos, tem paciente que chega para mim com 12 anos usando aparelho, até mais, vai depender do cuidado. E que eu falo que é igual carro, né? Tem gente que compra um carro e fica super novo durante anos, porque ele cuida, ele ama aquilo ali. E tem gente que compra um ano com 2 anos, 3 anos, o carro precisa ter trocado, que tá uma sucata, né? Então é o cuidado. Então, o que é o ideal? O ideal é fazer uma avaliação audiológica. Foi até bom você tocar nesse assunto, porque a avaliação auditiva é tão quanto importante as outras, a visual, né? O problema é que tem um estigma do aparelho auditivo. Ah, eu sou surdo, eu vou usar o aparelho auditivo, eu sou surdo. Muito pelo contrário, eu deixo de ser surdo quando eu coloco o meu aparelho auditivo, né? Então, Porque repara a perda auditiva. hã?
porque repara a perda auditiva. Isso. E hoje os aparelhos auditivos é igual óculos, é um acessório. Hoje tem aparelho auditivo colorido, hoje tem aparelho auditivo invisível, né? Então, assim, existe muito mito que um aparelho auditivo é caro, vai informar que eu sou surdo, mas não, é uma questão de saúde. Quanto antes a gente colocar, melhor, né? A intervenção precoce, tudo que eu tenho de disfunção no meu corpo, se eu cuidar antes, vai ser mais fácil e mais barato eu cuidar. Então, qual é o ideal? A gente fazer uma avaliação, né? Inclusive, a avaliação auditiva, depois de uma certa idade, deve ser rotina, igual as outras, né? Porque a gente está vivendo mais. Então, a gente está tendo envelhecimento, né, mais do nosso corpo. Então, a gente está tendo uma qualidade de vida e uma expectativa de vida maior. Então, mais problema eu vou ter, né? E até a medicina está evoluindo, a tecnologia está evoluindo. Então, o ideal é fazer uma avaliação, né? E aí, o que acontece na Sonata? Lá, a primeira consulta, inclusive, é mais de 1 hora, porque eu me preocupo como é que está esse estado emocional do paciente, como é que está essa aceitação do paciente, por que ele está se sentindo daquele jeito, como é que está a família nesse processo, né? E aí a gente vai personalizar, olha, você pode usar esse aparelho. Esse faz isso, né? Esse custa isso. Então, assim, a gente vai adequar o bolso e a necessidade audiológica do paciente. Então, por isso que eu falo que a Sonata, ela quer um diferencial de atendimento. É uma personalização mesmo, respeitando tudo isso, condição social, emocional, financeira, né? Tem um paciente que fala, eu não posso comprar agora, mas eu vou comprar um, depois posso comprar o outro, como é que é? Então, a gente vai ajustar o que ele precisa, né? Então, assim, existe essa ideia que quando eu coloco o aparelho, eu estou surdo. Não é isso. Porque se tiver surdo, não existe mais aparelho para dar certo. É igual óculos. Se eu tiver cego, não tenho mais... Óculos não vai dar jeito. Então, mesma coisa que óculos que tem grau, 1, 2, 3, aparelho auditivo tem as potências, que a gente vai programar de acordo com o que ele precisa. Falei um bocado, E né? uma coisa que me ocorreu aqui agora também, porque a gente sabe na questão educacional, né? Às vezes um problema de aprendizagem de uma criança Muito! por causa de questões também Eu auditivas, acho que né? poderia ser até tema de outra live, né? Sim, Essa questão, tem muitas crianças que é dada como burro, como desatencioso, como, sei lá, um monte que repete um ano, e às vezes é perda sim. auditiva, às vezes é uma deficiência visual, às vezes é os dois juntos, né? Então, E ainda tem um acho mau que pode ser uso dos fones, né? Que é outra coisa que a gente tem que ter cuidado, que na pandemia intensificou mais ainda o muito. uso. Então, fica para uma outra. E aí pode dar um trauma acústico, né? Uma perda induzida por ruído, enfim, isso aí já é outra live. Ótimo. É porque eu vi você falar muita questão dos idosos, mas eu estava aqui pensando, porque atuo muito na educação, então, mas é importante a gente pelo menos mencionar, né? Eu queria deixar aqui que você comentasse algumas considerações finais, se você tem algum recado para dar para os seguidores da Sonata, para os pacientes e para os cuidadores. Deixa aí para você comentar antes de. Então, eu fiquei meditando sobre assim, qual a mensagem que eu poderia deixar, né? E aí eu fiz uma comparação do isolamento social hoje que nós somos obrigados a fazer. Então, é mais ou menos o que acontece quando principalmente um idoso tem uma perda auditiva. Então, a perda auditiva do idoso, geralmente, ela é silenciosa, né? Existe na maioria das vezes, essa resistência de usar o aparelho, né? E aí, o que acontece? Esse idoso começa a não querer incomodar seus familiares. Então, ele dá aquela risadinha, é bem clássico isso, ele dá aquela risadinha fazendo de conta que entendeu o que ouviu, né? Ele não quer toda hora perguntar o quê, porque as pessoas, hoje em dia, na velocidade que a vida é, não tem paciência,
né? Então, ele começa a se isolar, ele começa a perder autonomia, a perder segurança. Um caso clássico é televisão. Ele começa a querer ouvir a televisão mais alto, né? E os idosos ficam muito em casa assistindo televisão. E aí as pessoas começam a reclamar dentro de casa porque está incomodando. Aí ele vai para o quarto escutar a televisão no volume que ele acha mais confortável. E ele começa a se isolar. Então, esse isolamento silencioso e progressivo pode causar uma depressão. E que hoje a gente está vendo aí com o isolamento, né, devido à pandemia, que é nosso tema de hoje, explodindo, né, essas questões emocionais, essas depressões, esses pânicos. Porque aquele idoso, ele ia para a rua sozinho. Aquele idoso, ele fazia as coisas do dia dele sozinho. Ia para banco, descia na praça, conversava e tal. E agora ele não tem mais a audição, esse canal, para dar essa segurança para ele, atravessar uma rua. Já tive vários pacientes idosos que já foram atropelados, porque não vê o carro chegando. Então, a minha consideração final hoje, o meu recado é para os cuidadosos, para os cuidadores, para as famílias, para os netos, para os filhos, ficar atento a isso, né? E pode ser resolvido com o aparelho auditivo. Então, a gente está sofrendo na pele o que eles sofrem por causa da deficiência auditiva, né? Então, ficar atento a ser mais sensível a isso. E tem pacientes meus idosos que já chegaram para mim e falaram assim, eu voltei a viver, né? Por que ele voltou a viver? Porque hoje ele não precisa de alguém para ir no banco com ele, porque ele vai ouvir, ele vai ter confiança para comprar um remédio, então vai devolver autonomia, vai devolver autoestima, segurança. Então, assim, olha, estão pedindo aqui temas de outra live, perda auditivos idosos. Rafaela Belo, audiologista, vou te convidar para ser a próxima convidada da Sonata. Tá? Então, é isso. Então, fica aí a minha dica, meu apelo, né? Essa consideração aí sobre isolamento. Então, assim, vamos tomar mais cuidado. E o que está acontecendo hoje que as pessoas estão me procurando? Antigamente, os filhos iam visitar os pais. Então, aquela horinha que eles ficavam em casa, eles suportavam, vamos dizer assim, a falta da audição do pai, falava mais alto. Mas hoje, com o convívio, tem muita gente que foi para a casa do pai para cuidar dos idosos, né, foram para a casa dos filhos. Então, aquilo que eu tinha uma tolerância, eu tinha uma paciência, hoje está dificultando a comunicação. Então, tem muita gente hoje que está me procurando porque pelo convívio, está percebendo realmente uma necessidade. Que antes eu ia lá na casa do meu pai ou da minha mãe rapidinho e eu não percebia isso porque eu tolerava, né? Então, essa é meu apelo, tá? Cuide dos seus. É tão importante nesse ponto, né? Só para completar a interação, o envolvimento da família nesse processo, né? Porque a própria família mesmo, ela já está acostumada a um padrão de tratamento com essa pessoa que tem perda auditiva, não é isso? E quando você tem uma realidade diferenciada que passa a ouvir, às vezes a pessoa, ela quer tratar aquela pessoa da mesma forma. Não, isso é muito engraçado, porque às vezes nos retornos eu trago a família e para perguntar como é que tá, o que melhorou, qual era a expectativa, porque às vezes a família tem uma expectativa maior do que é aquele caso que a gente pode conseguir de resultado, né? Então, aí eles falavam assim, ele agora grita comigo. Aí eu falo, quem fala? O idoso? O idoso. Ele está gritando comigo, tenha paciência, porque ele passou 10 anos gritando com você que não sabia, né? E agora você colocou o aparelho. Então, eu costumo falar que quanto mais a família está envolvida, melhor esse processo, né? Eu costumo dizer que quando um coloca o aparelho, todos têm que colocar. Seja emocional, seja para meu pai, minha mãe, cadê um aparelho? Às vezes o idoso não tem aquela destreza, precisa desse apoio, né? Então,
Então, aí eu falo assim, aí o pessoal, eu não estou ouvindo tudo. 21 anos de aparelho, tem muita história aqui de paciente para contar, inclusive histórias engraçadas, né? Mas é isso, quanto mais a família estiver envolvida no processo, melhor. Já estão me levantando a bandeirinha aqui de 8 minutos. Vamos fazer as Certo. Ah, considerações não, eu já finais. vou. Eu queria, assim, já finalizar aqui. Primeiro, eu vi alguns comentários rapidamente, mas como a gente não tem um bastidor para estar pegando e lendo direitinho, e a gente Quem está sabe aqui a focada próxima, nas né? duas, mas aí eu já peço para quem quiser, eu já vi que alguns já colocaram sugestão das próximas lives nos comentários, deixar nos comentários, ou perguntas que a equipe da Sonata vai responder, certo? Então, Eu acho que o pessoal queria. gostou, né? É, isso mesmo. Eu queria agradecer o bate-papo, eu queria desejar força para todos nós, saúde, força nesse momento tão delicado e único que a gente vive, né, no nosso, na nossa cidade, no nosso estado, no país e no mundo. Queria desejar tudo de bom, tanto para quem está acompanhando a live, para quem for acessar depois. E eu vou deixar também os meus contatos na legenda para alguma conversa posterior, né? E eu agradeço o bate-papo. E para finalizar, eu queria que você, Alessandra, falasse para a gente como entrar em contato com a Sonata. A gente já tem aqui o perfil no Instagram, mas se a pessoa estiver assistindo essa live de outro canal, como o YouTube ou no Facebook, que você fale os canais da Sonata, Instagram, telefone, WhatsApp, tudo. Pronto. O maior atendimento, assim, o maior canal hoje, mais rápido, está sendo o WhatsApp, porque a gente está trabalhando com horário reduzido, né? E como eu falei anteriormente, a gente está fazendo muito atendimento domiciliar. Então, muitas vezes o fixo vai chamar, mas não vai ser atendido, porque a gente está trabalhando externo. Mas o WhatsApp é o 71999163787. O Insta, que é esse, sonata com 2T, ponto, soluções auditivas. E-mail, sonata com 2T, ponto, auditiva, arroba, gmail.com. Quem tiver dúvidas, comentários, dicas, pode colocar, como você falou aí nos comentários, pode nos ligar, né? Tem todos os nossos contatos, inclusive o fixo na bio. Então, só gritar um help aí que a gente está junto, tá bom? A Sonata e eu quero te agradecer imensamente seu tempo, seu conhecimento, né? Sua participação, sua dedicação à ciência e à saúde, viu? E espero que a gente faça outras lives. Depois você, Assim seja. né? Com outros Que assuntos. agradeço. E talvez que Sim, a gente venha falar de coisas de esperança, né? Da sim, com certeza. vacina, né? Enfim, Ah, sim, vamos. tá aberto aí para que a gente quiser. Surgir de Tá bom? pautas e temas, né? Eu também agradeço e Gratidão. aí fico à disposição e encerro aqui minha participação. Boa noite a todo mundo. Gratidão, gratidão. E vamos Beijos, descobrir como obrigada pela encerra uma live, né, Alessandra? Oi? Oi? Vamos descobrir agora como é que encerra uma live. Pois é. Obrigada por todo mundo também que nos acompanhou e que posteriormente vai ver esse vídeo, né? Que a gente vai tentar deixar em alguma plataforma aí. Como é a Sim, primeira, a gente ainda está descobrindo, viu? Beijo tá no bom. coração de vocês. Tchau. Tem certeza que Estamos ouvindo aí.